Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa das segundas-feiras, pela Priority Conteúdos, sobre ufologia, morfologia séria e desmistificada, que procuro trazer para vocês da melhor forma possível. Meu nome é Paulo Iannuzzi e estamos aqui pela Priority Conteúdos, a qual eu agradeço a sua equipe pelo horário concedido, por esta oportunidade de transmitir para vocês esse anúncio, esse processo de conhecimento, de pesquisa, de uma forma simples, leve, rápida. Nós não temos muito tempo de programa, mas por isso criamos essa sequência. Estamos já na segunda temporada. E a Priority Conteúdos pode ser adquirida gratuitamente pelo seu aplicativo encontrado no Google Play e no Apple Store. E este programa está sendo transmitido pelo canal recém-criado no YouTube. Vocês podem acompanhar por lá, tá, em qualquer momento. Agradeço ao Felipe, responsável pela estrutura logística, de me pôr no ar, e especialmente a vocês todos que estão aí, nos ouvindo, nos prestigiando, nos apoiando, acompanhando todo este trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Vale lembrar a parceria da Priority Conteúdos com Pilares de Hermes Escola de Mistérios, refundada por mim em 1996, mas que vem desde os primórdios do Antigo Egito. Uma série de assuntos e conhecimento, principalmente, travados em seminários, em palestras, conferências, vivências, meditação, toda uma ampla rede de transmissão de conhecimento e este contato conosco, assim como nas redes sociais da Priority, pode ser feito pelo nosso Instagram, Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, arroba Iannuzzi Pilares de Hermes, Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes para o nosso canal no YouTube, nosso contato no Facebook e, especialmente, para quem quiser um acesso mais direto e o acesso à nossa mala direta para as chamadas das atividades, não somente online como presenciais, estamos no Rio de Janeiro, pelo número 21 98273 9603, que é o nosso WhatsApp. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E o tema de hoje é reintegração da Terra. O que vem a ser isto? O que isso significa? Um breve resumo, como já foi feito em outros programas também, relativo não somente à ufoarqueologia, mas o estudo das escrituras sagradas, sob um aspecto arqueológico, sob um aspecto científico, sob um aspecto místico, espiritualista, ocultista, sob vários aspectos, principalmente no estudo da grafia e do significado das escrituras sagradas nos seus antigos idiomas e os seus respectivos códigos. Vale lembrar, o que já foi mencionado aqui, que toda e qualquer escritura sagrada ela é codificada. Não deve ser interpretada literalmente. Existe todo um processo que foi ocultado com respeito a determinadas verdades e que são extraídas mediante não somente o estudo profundo dos métodos e costumes respectivos às épocas em que as passagens das escrituras sagradas foram feitas, foram escritas, como principalmente as codificações utilizadas por uma questão principalmente oculta, esotérica, como, por exemplo, a gemátrica no Velho Testamento, ou gemátria na Torá,
que é o Velho Testamento da Bíblia, a codificação numérica das letras do alfabeto hebraico, assim como outras decodificações em termos de metáfora, em termos de parábolas, narrativas e assim por diante, não somente na Bíblia, repito, como em outras escrituras sagradas. E estas contêm muitas informações interessantíssimas que, à luz da ciência atual, interpretativa principalmente após o advento da era espacial, neste nosso momento planetário. Muitas peças são unidas em uma compreensão diferente e muito interessante, no mínimo, dessas escrituras sagradas, começa a aflorar já há bastante tempo. E os antigos deuses e alguns anjos que se manifestavam abertamente no passado têm hoje também uma conotação diferente, além de outras conotações interpretativas no que se refere às suas respectivas passagens nessas escrituras. Por exemplo, o livro de Ezequiel e o livro de Enoque, no Velho Testamento, são tratados ufológicos puros, quando, de uma forma até mesmo coerente, imparcial e científica, por que não dizer, são interpretados sob uma outra ótica, dentro da fenomenologia ufológica que é testemunhada, relatada hoje em dia. Então, como não só eu digo, outros, como o irmão, por exemplo, o Marco Petit, afirma, e concordo plenamente, e reafirmo, nós dividimos o planeta com eles há muito tempo, eles não chegam aqui praticamente mais, eles já estão aqui há muito tempo. E essas escrituras se referem a esses deuses e até mesmo às suas contendas que estão presentes até mesmo nas mitologias de povos antigos, com respeito à sua manifestação vinda dos céus e vindas do interior da Terra. Mais uma vez, chegamos à questão dos extraterrenos e intraterrenos, seres cósmicos como nós, e que, num bom período da nossa remotíssima história, que ainda não é aceita no meio científico ortodoxo tradicional, mas isso, em pouco tempo, começará a mudar. Muita coisa está sendo descoberta e já foi descoberta, mas que, por motivos alguns óbvios e outros não compreendidos, não é exposta ao público, como tantas outras coisas de tantas outras áreas também não são expostas à luz do público. Então, durante bastante tempo, essas criaturas, esses seres de altíssimo conhecimento, sabedoria e tecnologia, alguns, nem tanto, estiveram presentes no planeta. Nós vemos isso não só na Bíblia, mas observamos na epopeia de Gilgamés, com respeito até mesmo aos seus relevos, como Gilgamés como um gigante, por exemplo, trazendo em seus braços um leão que parece mais um gatinho, devido ao porte de Gilgamés. A epopeia de Gilgamés traz um relato do dilúvio muito mais preciso e profundo que a própria Bíblia. Temos o mesmo relato com respeito ao dilúvio e outros tantos, não somente entre os sumérios, como também entre os acadianos, entre os caldeus, persas, os hindus, indianos, melhor dizendo, e dentro do conhecimento indiano, e principalmente o védico, anterior ao indiano, nós temos no indiano a ramificação desse conhecimento pelas 4 principais religiões, brahmanismo, janaísmo, hinduísmo e budismo. Na China antiga, no Japão antigo, no Popol Vuh
dos maias, livro sagrado dos maias, os mitos e lendas do povo inca, do povo asteca, bem posterior, entre os índios brasileiros, entre os índios norte-americanos, temos referência ao longo do tempo, por escrito e nas suas tradições orais, dos chamados deuses ou seres que colaboraram muito com a evolução do homem aqui e que, no passado remotíssimo, estiveram presentes abertamente. E, de um ponto em diante, a partir das próprias escolhas e ações da humanidade em geral, no sentido de queda, principalmente em relação ao materialismo, abandonando a sua conexão cósmica, independente até da presença desses seres aqui, muitos desses seres, em relação a isso, em virtude a esse processo que ainda continua na humanidade, neste chamado autoexílio, a partir do deicídio, esses seres voltaram para as suas origens, não somente para o espaço, para as suas estrelas, como também para as dimensões intraterrenas do nosso planeta e no nosso próprio sistema solar, em virtude justamente dessa má escolha e da impossibilidade de uma atuação mais direta, pois o nível vibracional e o nível mental decaiu muito da humanidade. Uma grande queda com sucessivas mini-quedas embutidas, porque nós ainda, como seres humanos, não somente estamos aprendendo, como não estamos completamente formados. O ser humano ainda está em construção, ele não está pleno, ele não está totalmente feito de acordo com o projeto original, que podemos adentrar futuramente nesse aspecto, o projeto Adam Kadmon, que ainda não está pronto. Adam Kadmon, um termo cabalista utilizado pelos hebreus, pela Bíblia, mas com outros termos, em outras civilizações ao redor do planeta. O projeto do ser humano atual que nós nos encontramos. Não pronto ainda, não estabelecido completamente. Esses seres se retiraram e, conforme encontramos em todos esses textos, escrituras sagradas antigas, a promessa do retorno, chamado Retorno dos Deuses, cujo tema já foi abordado aqui. Então, esse retorno viria no momento de transição planetária que nós já nos encontramos, pois o número de avistamentos, de testemunhos, de contatos, de relatos com objetos não identificados, não estou falando propriamente de seres, mas principalmente e em princípio dos avistamentos, se avolumam, aumentam cada vez mais a cada dia. Inclusive em grandes centros, em grandes cidades, em metrópoles, não somente no interior. Passamos pelo retorno dos deuses? A seu tempo saberemos. Inclusive, o número de contatos e abduções já é bem diferente do que há 20, 25 anos atrás. A reação do contatado de hoje, ela já é, e do abduzido também, bem diferente de anos atrás. Isso tudo faz parte de um contexto maior, de um planejamento, de uma programação de reestruturação genética e principalmente mental e emocional da humanidade para este e outros reencontros, não somente a nível físico, como a nível extrafísico dimensional? É bem provável que sim. E quando esses deuses, entre aspas, se retiraram, não ficaram afastados completamente. E dentro de um mecanismo muito maior, tivemos ao longo desse tempo, pela necessidade evolutiva que passamos a ter, pela nossa própria queda, por nossa própria escolha, em termos de humanidade geral,
a vinda, a manifestação dos grandes avatares. Vez por outra, o grande ser crístico, como Jesus, os Budas, o último Siddhartha, e um próximo virá por aí, seres que estão engajados dentro de um mecanismo cósmico e sideral, além da nossa compreensão, e que muitas vezes, infelizmente, têm um julgamento e um conceito extremamente parcial a partir do fanatismo gerado por algumas pessoas, principalmente sobre aspectos religiosos. Lembrando que as pessoas fazem as religiões em si não têm nada com isso. A maneira como se professa isso, e não somente na religião, como na arte, como na ciência e como na filosofia, a ação do ser humano é que determina alguns processos. E, neste período de transição de eras, de transição planetária, muito do que precisa ser aflorado para uma purificação o é. É um período bem delicado e difícil para a humanidade, mas que é necessário, pois o afloramento de tudo aquilo que estava escondido, e por mais que se esconda, é impossível conter, porque para você limpar um recipiente, ou melhor, purificar um recipiente, colocar água limpa naquele recipiente, é preciso que ele seja purificado, é preciso que ele seja limpo, retirado toda a sujeira e toda a crosta. E só se faz isso quando ela é exposta. Por isso que muita luz hoje entra no planeta, expondo justamente as mazelas escondidas do coletivo e do individual. E só colocando isso para fora é que se coloca justamente a água limpa, que ocupa um espaço que era preenchido por algo que não é da natureza humana e da natureza cósmica. Então, esses seres acompanham de longe esse processo, estão mais interligados porque é um momento delicado na humanidade. A humanidade, vamos dizer assim, cumprindo a conta que chegou do que ela mesma provocou. E esse exílio e autoexílio em relação a toda uma comunidade espacial, toda uma comunidade galáctica, que sempre foi de uma forma muito natural, vista, interagida, bem-vinda e benquista aqui pela humanidade, aqui neste planeta, teve que se retirar, colocando a humanidade em quarentena, em aspecto de ignorância com respeito à sua família sideral. De onde começa a questão maior do ser humano? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Onde estão nossas verdadeiras origens? O que vem a ser tudo aquilo que, ao encarnarmos, esquecemos, não nos lembramos? Qual a nossa verdadeira história, não só a nível planetário, como a nível espacial? Qual a nossa relação com seres que se consideram nossos irmãos mais velhos, que povoam a galáxia? Como essa quarentena ela se expande, se expandiu, como terminará? Estamos à beira da reintegração da Terra a um contexto maior, a um contexto cósmico, a nossa família galáctica e universal. Entendam que este à beira, em termos cósmicos, em termos siderais, em termos dimensionais, é um átimo, uma fração
de tempo praticamente desprezível, mas que para nós, na nossa concepção de tempo, nesta realidade tridimensional, é bem diferente, em que não podemos precisar. Gerações ainda se passarão para estas mesmas gerações, uma se sucedendo a outra, sendo preparadas paulatinamente para este retorno, esta reintegração, cujo processo já começou, pelo que está nas Escrituras Sagradas, pelo que consta de algumas mensagens e pelo que observamos no planeta e ao nosso redor. Este caos aparente, produzido por nós mesmos, é também um indício de um processo que já foi detonado, que futuramente, daqui a algumas gerações, dará os seus frutos definitivos nesse processo de reintegração cósmica. Tudo a seu tempo. Lembrando que o tempo é uma concepção nossa. Até que ponto o tempo, como assim procuramos entender, realmente existe. Pois tudo no universo é frequência vibracional. As frequências em que as vibrações oscilam é que determinam a natureza das coisas, cada um com a sua assinatura vibracional e frequencial. Quanto mais sutil, mais acelerada é a frequência. Quanto mais acelerada, a representação gráfica, como conhecemos, senoidal, ela tem cada vez mais uma diferença menor entre dois picos no gráfico da frequência. Uma frequência baixa, lenta, o intervalo entre os picos senoidais é maior. Teoricamente, o tempo demora mais para passar de um pico ou de um vale para outro. Uma frequência altíssima, praticamente não observamos esse intervalo. Então, dependendo da frequência, o tempo como nós concebemos, ele corre diferente. E volto a dizer, o tempo é uma concepção nossa. Temos a sensação de tempo. O melhor que podemos dizer é que o tempo é um intervalo entre dois eventos, mas isso, ao mesmo tempo, desculpe o trocadilho, é muito vago. Então, essa nova concepção, ou melhor, a reaquisição de uma concepção cósmica que já ocorreu na mente do ser humano em passado remoto e que voltará e está ao seu retorno atual de forma gradual e paulatina, será também um novo paradigma, além de outros, que se instalará na sociedade humana, na compreensão e concepção cada vez maior e melhor de como funciona o universo, cujo reflexo está dentro de nós. Nós somos um universo dentro de um grande universo. E tudo à sua proporção, como a segunda lei de Hermes Trismegisto sempre rezou, o que está em cima é como está embaixo. Não igual, mas semelhante e análogo. Funciona em toda a criação. E não é diferente aqui. Estamos próximos do momento dessa reintegração planetária, da reintegração da sociedade humana, da humanidade da Terra, a grande humanidade que está espalhada por aí. De uma forma lenta, gradual, mas definitiva, sem retrocesso. Os véus que separam essa reintegração, esse retorno, estão caindo. Estamos ao final dessa quarentena, entre aspas, cósmica, que nos isolou propositadamente, ou melhor, nós nos isolamos de um contexto muito maior, que produz na mente infantil de alguns a convicção
de que só existe vida na Terra, aqui neste planeta, e que qualquer concepção de vida deste planeta, de fora da Terra, de fora deste planeta, é, no mínimo, demoníaca. Concepções assim são resultantes de uma escolha mal feita muito grande e práticas terríveis que a humanidade exerceu em tempos remotíssimos, ainda no início da Atlântida, e que refutaram a presença de seres numa comunhão cósmica que é natural no universo. E nós nos impusemos essa quarentena e esta ignorância que passamos com respeito à vida de fora da Terra e, principalmente, o nosso papel nisso tudo ficou esquecido. Mas, como uma grande onda, esse despertar já começou e é irrefreável. Aproveitemos e surfemos da melhor forma possível nesta grande onda que chegou, trazendo para as nossas vidas as verdadeiras prioridades para um contato cósmico. Dimensional ou não, individual ou coletivo, que é, a seu tempo, principalmente geracional, inevitável. Faz parte da comunhão cósmica do nosso planeta, ainda no final de quarentena, com nossos irmãos do espaço. Ainda estamos em aprendizado e eles esperam. Esse primeiro passo nosso, embora a sua influência seja vasta e profunda no planeta já há muito tempo, e nos últimos 50 anos aumentado consideravelmente, mas ainda nos últimos 20, mas mesmo assim, o passo definitivo que eles precisam dar depende de nós darmos o nosso primeiro passo, como já foi dito várias vezes aqui. É isso que eles esperam de nós, porque enquanto não tivermos condições de conviver, de ter boa vontade, fé, amor, compaixão, paciência e tolerância com o nosso próximo, enquanto muitos estiverem ligados a um processo de preconceito em qualquer natureza, distanciamento e hostilidades entre as pessoas, enquanto tivermos um planeta que envia sondas para o sistema solar inteiro, com pousos na Lua, com pousos em Vênus, com pousos em Marte, com órbita em torno do Sol, com sondas que já saíram do sistema solar, e, ao mesmo tempo, com analfabetismo e fome em vários pontos do planeta, enquanto isso persistir, enquanto não tivermos condições de lidarmos com gentileza conosco, entre nós, como podemos lidar com o diferente e aparentemente desconhecido de fora do nosso planeta e do interior da Terra? Como as pessoas, muitas delas autoridades e outras se dizendo preparadas, têm realmente condições de interagir e conviver de uma forma natural, sem preconceitos, de uma interação normal entre irmãos com seres de outros lugares no espaço, se não conseguimos resolver as nossas próprias questões internas? Como podemos convidar alguém a visitar uma casa suja? Precisamos limpar e organizar primeiro a nossa casa. Mas, ao mesmo tempo, o planeta não espera. O planeta tem o seu processo evolutivo e de aumento de frequência vibracional para este grande momento crítico planetário próprio. O planeta é um ser vivo. Ele não vai esperar por aqueles que não querem nada. Existe uma diferença muito grande entre
auxiliar quem quer ser auxiliado e auxiliar aquele que só quer ser ajudado e não faz nada para se ajudar. Individual e coletivamente, passamos por isso. E é a única e principal tônica que nos separa ainda de uma forma direta, objetiva e natural de um convívio estelar. Mas esse processo está terminando. E quando processos como esse estão por terminar, leve o tempo que for, aflora justamente tudo em termos de mazela, em termos de escuridão, para que seja exposto e a casa seja limpa. E falta pouco para isso, pois há de se alcançar uma massa crítica mínima para este processo. A reintegração da Terra, ela é muito mais complexa, minuciosa e um processo relativamente longo e profundo em relação ao que muitos imaginam. Acham alguns que é só o ET chegar, pousar e está tudo resolvido. Muito pelo contrário, se fosse assim, eles já teriam feito. Lembrando da grande possibilidade, que para mim é uma convicção pessoal, e posso estar errado, de que o acobertamento e o desacobertamento começa com eles. Eles também têm um grande interesse, ou o maior interesse, que, por motivos já apresentados aqui, além de outros, se mantém ainda um acobertamento com respeito às suas próprias atividades, para que a humanidade seja preparada da forma correta. Muitas idas e vindas nesse processo aconteceram e ainda acontecerão. Da escolha individual e coletiva da humanidade. Mas o processo geral, o pano de fundo, ele continua firme e forte porque, ao contrário do que possa se imaginar, existe todo um planejamento cósmico e todo um cumprimento de um plano que ocorre. Não está nada, absolutamente nada, fora de controle, de domínio. Muito pelo contrário. Agora, é preciso que façamos a nossa parte. Dentro, principalmente, deste contexto de reintegração planetária. Fico por aqui. Muito obrigado a todos vocês por estarem conosco, nos ajudando, nos prestigiando, apoiando o nosso trabalho. Obrigado pela presença de todos vocês que investem, como sempre digo, seu precioso tempo nestes momentos que são realmente importantes, uma sementinha atrás da outra, para formar um plantio para uma grande colheita lá na frente. Obrigado, Felipe, pelo apoio, pelo trabalho, pelo carinho, pelo cuidado, pela logística em pôr tudo isso no ar para todos vocês. Obrigado à equipe da Priority, que oferece uma gama de entretenimentos bem vasta para todos os gostos. Lembre-se do canal, não só da Priority Conteúdos no YouTube. Esta live está sendo transmitida pelo seu canal e pelo canal do Pilares de Hermes, Escola de Mistérios, Paulo Iannuzzi, Pilares de Hermes. Podem nos encontrar também no Instagram, @Iannuzzi, Pilares de Hermes, pelo Facebook e, mais diretamente, pelo nosso WhatsApp, 21 98273 9603. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Namastê. Jat Ha. Om Tat Sat.